O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que o tires do mundo, mas que o guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono, povo de Deus, desde ontem estamos lendo o capítulo 17 de São João, que é conhecido como a oração sacerdotal. É uma bela oração que Jesus Cristo faz antes de partir. E o que ele pede ao Pai é que nós sejamos um. Assim como Ele e o Pai são um. Este é o desejo de Deus, de Cristo. E é o Espírito que nos faz sermos uns. Sem a graça do Espírito nós não conseguimos. Somos tão diversos que a diversidade só pode conviver no mesmo ambiente graças ao Espírito Santo. Hoje a gente vê cada vez mais a diversidade crescendo, tomando seu lugar, que é bonito, só que se ferindo. Por quê? Falta o Espírito. O Espírito que é capaz de nos fazer um. Por isso devemos permanecer no Espírito para permanecer em Deus. Só que, cuidado, como diz São Paulo na primeira leitura, se despedindo da comunidade dos Efésios, olha, também é uma despedida, eu vou partir. Mas depois que eu for embora, irão aparecer lobos ferozes. Pessoas com doutrinas falsas e que vão arrastar uma multidão de pessoas. Uma multidão. Como é que então eu vou poder saber a quem devo seguir? Por isso, estar no Espírito de Deus é fundamental. É o Espírito que me leva à unidade. Se eu estiver fora do Espírito Santo, qualquer pensamento diferente vai me levar. E tem muita gente sendo levada por doutrinas falsas, por falta de entendimento, de conhecimento, de sabedoria e assim por diante. Por isso, a partir disso, eu vou retomar a nossa catequese que estamos fazendo desde sexta-feira acerca do Espírito Santo. Só relembrando um pouquinho, feedback. Começamos a falar sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, que nós não o vemos, mas ele fala, ele revela não a si mesmo, mas o Cristo. Vimos os atributos fundamentais, que ele é vento, ruá, pneuma, espírito, tudo isso para nos dizer que ele não pode ficar circunscrito, está sempre em movimento. Assim também, aquele que nasce do Espírito está também em movimento. Vimos que ele é consolador, paráclito, que nos consola, que nos defende, nos protege, consola a nossa vida. E que através da água, ele se faz presente em nós, ele nos dá a vida. Não a vida biológica que nós temos, mas a vida zoe, a vida de Cristo. E é pela água, pelo batismo, que nós o recebemos, nos tornamos morada da sua graça, da sua presença.
Vimos ainda o símbolo do fogo. O fogo como aquele que consome. Consome o quê? Os nossos pecados. Nos dá ali o remorso, arrependimento e assim por diante. E ontem nós mergulhávamos sobre o símbolo da pomba. Por que a pomba? Porque nos leva, o que a pomba tem e não outro animal? A mansidão, a simplicidade, assim por diante. Esse feedback você pode, quem não acompanhou, pode retomar no nosso canal do YouTube, estão as homilias ali, que dá para você aprofundar um pouco mais. Essas reflexões baseadas em padres da igreja, São Tomás de Aquino, Idade Média e outros tantos. Hoje, eu quero refletir para vocês sobre os dons do Espírito Santo. Que na verdade, segundo a tese de São Tomás de Aquino, ele não chama de dom, ele chama de Espírito. Os 7 Espíritos do Espírito Santo. Os 7 Espíritos. E de onde vem esses 7 Espíritos? Vem da palavra de Deus, de Isaías, para a memória, capítulo 11, para a memória, de Isaías. Isaías ali fala do Espírito de Yahvé, do Espírito daquele que está por vir. E aí nós vemos a pessoa de Jesus Cristo cheia desse Espírito. Só que detalhe, tem Bíblia que vai aparecer 6 dons. E tem Bíblia que vai aparecer 7 dons. Eu não vou entrar na questão teológica, porque é um pouco extensa. Mas quando houve a tradução da Bíblia do grego para o latim, chamada Vulgata, ali São Jerônimo, quando do grego tinha 2 vezes o termo temor de Deus. Jerônimo então vai traduzir, em vez de 2 temor de Deus, ele vai acrescentar piedade. E não foi só São Jerônimo. A tradução dos 70, para quem conhece um pouco de teologia, né? A tradução dos 70, também nesse versículo, ele coloca um dom a mais, que é piedade. E é daí que a igreja vai fundamentar os 7 dons do Espírito. Esses dons, nós chamamos de dons infusos, ou seja, todo aquele que é batizado, todo batizado tem esses 7 dons. Existem os dons do Espírito e existem os carismas do Espírito. Tudo é o mesmo Espírito. Os dons ou os Espíritos, todo batizado tem. Os carismas são diversos. Eu posso ter um carisma e você ter outro carisma. O carisma, a gente vai ter, talvez isso que a gente falar amanhã, por exemplo, dom de línguas é um carisma, dom de profecia é um carisma, dom de interpretar as línguas é um carisma, dom de cura é um carisma. Nem todo mundo tem esses dons, ok? Os infusos, que são 7 dons, todo batizado tem. E é esses 7 dons que nós estamos rezando todos os dias. E é sobre esses que nós iremos rapidamente pincelá-los. Fala um pouco para que a sua oração possa ser aprofundada. E onde eu fui me basear para poder falar sobre eles? Uma pessoa que vocês conhecem. Isso aqui é fresquinho. Isso aqui não é idade média, não é idade antiga. Isso é idade contemporânea. Idade atual. Se chama Papa Francisco. Papa Francisco, há pouco tempo, acho que 2019... Isso tudo? 14? Quanto tempo Papa Francisco está na... É isso mesmo? Bom, não seja, vamos lá. Catequese Papa Francisco sobre os dons do Espírito Santo. Você encontra isso na internet muito facilmente. Ali ele fala rápido sobre cada dom do Espírito, que são 7, a saber, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Isto todo batizado tem. E aí talvez você não sabe e está lá escondidinho, por isso que você não reza e não vem. Quando a gente fala vem Espírito, a gente falava esses dias, vem Espírito, não que o Espírito está longe de mim. Eu estou pedindo, vem fortaleza, vem, Maceió também não, né? Tá? Vem fortaleza, vem ciência, vem inteligência. Ou seja, vem em mim agora, porque o meu grau, a minha necessidade precisa deste agir. Rapidamente,
Sabedoria. Não se trata de uma sabedoria humana, que é fruto do conhecimento e da experiência. A sapiência consiste precisamente nisto. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. Ter sabedoria é ver com os olhos de Deus. Saber como Deus vê. Entender, ver o mundo a partir disso. É ver o mundo, as situações, as conjunturas, os problemas, tudo com os olhos de Deus. O meu olhar é limitado. A minha visão é limitada. Eu vejo a partir das minhas realidades, faculdades. Deus vê com um olhar supremo. Então, o Espírito já, pelo batismo, ele vai me dando a capacidade de olhar com o olhar de Deus. Por isso eu vou pedir, vem dom de sabedoria, vem me fazer enxergar como Deus enxerga. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. E ela deriva da intimidade com Deus. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou ter sabedoria. Porque eu tenho que estar próximo dele para enxergar como Deus enxerga. Deus, o sentido de que Deus sabe como Deus age, distingue quando algo é de Deus e quando não é. Eu sei, ó, isso aqui não é de Deus. Não, Deus é aquela música de Padre Zezinho, né? Amar como Ele amou, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu. Ou seja, é pensar como Deus age. E não podemos improvisar. É algo que realmente é dom do Espírito. Segundo Espírito, espírito de inteligência, ou também de entendimento. Inteligência não se trata aqui da inteligência humana, racional. Todo mundo tem, gente. Independente de ser batizado ou não, somos racionais. Podemos melhorar a minha inteligência com estudo, com a faculdade, eu vou aperfeiçoando. Mas a inteligência ou o entendimento do Espírito é uma capacidade de entender, buscar entender aquilo que só o Espírito consegue. É a graça do Espírito Santo que pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade. Sabedoria é buscar ver com os olhos de Deus. Inteligência é buscar entender, conhecer as coisas. Exemplo, lembra lá, discípulos de Emaús? Quando estavam depois da morte de Jesus Cristo, voltavam tristes para Emaús. O que fez Jesus? Jesus abriu a inteligência deles para poder entender aquilo. Diz o próprio Jesus, eu enviarei o Espírito, e quando o Espírito vier, vos fará entender as coisas divinas. Sabedoria me faz ver com os olhos de Deus, entendimento me dá o entendimento, a inteligência, a compreensão das coisas de Deus. Está lendo a Bíblia? Não está entendendo? Vem dom de entendimento, vem inteligência. Abre aqui minha cachola, me faz entender essas coisas que eu não estou entendendo. Está com dificuldade no trabalho? Vem inteligência. Só que a inteligência, ela precisa, ou seja, a natureza é importante. O dom não vai te dar algo que você não conhece. Por exemplo, Deus não vai suscitar em mim uma inteligência, embora Ele possa, de física quântica. Eu nunca li física quântica. Eu não sei o que é física quântica. Então, para que a inteligência do Espírito aconteça, depende também do meu conhecimento, da minha inteligência humana. Mas ele é muito mais do que a inteligência humana. É um abrir a minha cabeça e fazer entender as coisas divinas. A sabedoria eu olho como Deus. Inteligência eu aprofundo no entendimento acerca das coisas de Deus. Inteligência do latim. Intus legere. Ler dentro. Intus legere. Inteligência, então, é ler dentro. É buscar entendimento daquilo. Isso vem com o tempo, gente.
Sabe, você vai lendo, e de repente, pirlim, pim, pim, caraca, parece que abriu um portal na sua cabeça. Como que eu não havia entendido isso? Dom do Espírito. Você se esforça no seu trabalho lá, se repete, de repente, nossa, você ora, e ali de repente a sua mente se abre. Dom da inteligência. Terceiro dom do Espírito, conselho. Através do conselho é o próprio de Deus, com seu Espírito, que ilumina o nosso coração. O conselho é um dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. Ei, faz isso não. Ei, olha, está errado. Está vendo o anjinho bom e o anjinho mau? O conselho é aquela vozinha interior que vai te aconselhando, vai te orientando, te mostrando. Ei, o caminho não é esse. Vai dando um sentimento de você, um mal-estar em você, mostrando, olha, isto não está legal. O Espírito ajuda-nos a crescer e viver em comunidade. A condição essencial para conservar este dom é o quê? A oração. Eu preciso orar. Se eu não oro, eu me perco. Por isso eu vou orando. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de conselho, me aconselha. Me aconselha porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu estou fazendo, se está certo ou está errado. E eu vou pedindo então este dom. E todos dependem da oração. Lembra, gente, embora eu tenha os dons infusos em mim pelo batismo, pelo crisma fortalecidos, mas é necessário da minha liberdade de suplicar, de pedir. Se eu não peço, Deus fica ali, porque Deus respeita o meu querer. E o meu pedir vem pela oração. Pedir, Senhor, ajudai-me, aconselhai-me. O que devo fazer agora? O que devo fazer agora? Sabedoria, olhar como Deus, inteligência, entender profundamente, conselho, saber qual decisão tomar. Uma coisa é olhar com Deus, como Deus, outra coisa é ter entendimento da coisa, e outra coisa é eu saber o que fazer. Está entendendo? Passo a passo? Beleza. Quarto, esse aqui é mais fácil para o entendimento. Dom da fortaleza. Dom da fortaleza. Ele cita aqui uma parábola do semeador, que soltou a semente, todos os terrenos pedregosos. O dom da fortaleza, segundo o Papa Francisco, liberta o terreno do nosso coração. Liberta o torpor das incertezas e todos os temores que podem detê-lo, de modo que a palavra do Senhor seja posta em prática. A fortaleza, ou seja, mesmo no terreno árido da vida, a palavra cai na secura da minha vida existencial, mas a fortaleza, ele é forte, ele não se apaga, ele não se comprime diante das dificuldades da vida, ele está aqui dentro. E também, quando passamos por momentos difíceis, situações extremas, que o dom da fortaleza se manifesta de forma extraordinária. Perdi alguém querido, está aí, né, Cris? Mas alguém aí, é um luto, é uma dor, perdeu pessoas no tempo de Covid, parece que o mundo se acaba, se perde, é um vazio, é uma dor tremenda, que dá vontade de ir embora junto. Nessa hora, eu vou pedir o quê? Vem, Ele me dá uma força que sozinho eu não consigo. E eu preciso pedir, suplicar. E quantas pessoas se deram, foram mártires por causa deste dom da fortaleza. É o agir do Espírito Santo. O Papa vai dizer também, né? Pessoas de homens nesses dias, homens e mulheres que enfrentam uma vida difícil, luta para sustentar a família, educar os filhos. Estamos vendo nas reportagens aí, né? Dificuldade do povo mais simples, mais pobre, na chuva, ao vento, nas filas dos hospitais, na procura da vacina, nos direitos de receber um prolabore, um dinheiro e mais, a dificuldade. E aí você vê o Espírito Santo dando força, dando fortaleza para essas pessoas. Mas se eu invoco e eu faço, vem Espírito, retorno, sabedoria,
ver como Deus, entender o que é as coisas de Deus, tomar decisão, conselho, e eu ser forte naquilo que escolhi. Vou ser forte, Ele vai me dar perseverança na decisão tomada. Quinto dom do Espírito, dom de ciência. Fala de ciência, o pensamento dirige imediatamente para a capacidade que o homem tem de conhecer cada vez mais a melhor realidade que o circunda, de descobrir as leis que regulam a natureza do universo. Assim, a ciência humana. A ciência humana está aí, os cientistas estão buscando entender o vírus, buscando a lei humana, procurando todos os átomos, que seja a tabela periódica, tudo lá, procurando ver os gases, tudo, os minérios, entender. Isso é a ciência humana. A ciência humana é entender das leis da natureza e trazê-la para o nosso dia. O dom da ciência é exatamente compreender tudo isso e perceber, cara, é Deus que fez tudo isso. Quando você para de uma obra de arte, nossa, há quem goste e quem não goste. Você contempla, nossa, olha que maravilha, que o homem fez, que artista. O dom da ciência é você olhar, a capacidade de olhar para o mundo e ver a beleza de Deus. Ver Deus numa cachoeira, numa praia, num ser humano. É ter a capacidade de ver no criado, na criatura, traços divinos. Esse é o dom da ciência, de reconhecer a mão do artista na lei do mundo, na vida humana. Ele vai citar aqui, na criação, Deus viu que isso era bom. E quando criou o homem, Deus viu que isso era muito bom. O dom da ciência me faz ver, caramba, viver é muito bom. Olha como é que a vida é bela. Olha o vento, olha o que sol nascer, que beleza. Gente, isso é dom da ciência. É o Espírito que me faz contemplar. E aí, também me faz não cair num pecado. Qual? A primeira coisa, são duas coisas. Primeira, o risco de nos considerarmos senhores da criação, de que eu sou dono. O dom da ciência me faz me colocar os pés no chão e reconhecer que tudo isso aqui é obra de Deus. Quem não tem o dom da ciência se acha o dono de tudo. Não é à toa que os cientistas, por conhecerem as leis humanas e minerais, eles se acham o dono da verdade. Coitados, que possam ser valorizados pelo estudo, mas muito mais do que o conhecimento deles, é a sabedoria, a ciência do que por trás de tudo está a mão de Deus. E o segundo perigo, se não tiver o dom da ciência, a atitude errada, representada pela tentação de nos limitarmos à criatura, como se elas pudessem oferecer respostas a todas as nossas expectativas. É se bastar com o criado e não atribuir a graça ao divino. Então, se eu não tenho o dom da ciência, eu perco a capacidade de contemplar o Deus e vou absolutizar o humano. Penúltimo dom, piedade. Piedade não se identifica com a compaixão por alguém ou piedade pelo próximo, mas indica a nossa pertença a Deus e o nosso vínculo profundo com Ele. Um elo que dá sentido à nossa vida e que nos mantém firmes. A piedade me faz ter uma relação, uma intimidade, uma relação de filho e de pai com Deus. A piedade não me obriga a nada, não me obriga a amar a Deus. Não é um fardo ler os mandamentos, não. A piedade é algo que vai me assemelhando, me aproximando, fazendo amar as coisas divinas. Vê se eu lembro o caminho. Sabedoria, os olhos de Deus, eu entendo profundamente. No entendimento eu tenho um conselho. No conselho eu tenho força para tomar a minha decisão. E na minha decisão eu consigo contemplar toda a natureza e beleza. Vejo que isso é obra divina e que faz comigo. Caramba, eu amo Deus. Eu amo Deus.
Me dá então uma piedade. Não é piedade assim, Ave Maria, cheia de graça, os olhinhos fechados, e aí você ensina, que o Papa Francisco vai chamar de pietismo. Não é pietismo, não. Piedade não é pietismo. Piedade é você ter uma intimidade, você ter um amor. Você contempla e vê tudo da vida e vê, realmente Deus é para ser louvado. E eu amo, e eu louvo, e eu glorifico, e é uma relação de filho para com o Pai. Não é um Senhor da vida, é um Pai, é um Deus, é um amor. E por fim, o último dom do Espírito, que incute em nós, o temor. Temor não é ter medo de Deus. Temor é um profundo respeito, uma veneração, um reconhecimento. A piedade me faz então ter um amor filial. E o temor me dá o respeito, porque eu posso ser filho e não respeitar. Eu posso ser íntimo e não respeitar. Então o temor de Deus, ele vai me dar então, ou seja, vai me dobrar. E ter assim, sim Senhor. Sim, meu Pai. E não é algo que me coloca com medo, pelo contrário, porque eu amo, eu o temo, eu o respeito. É o que faz o Espírito Santo nos nossos corações, leva-nos a sentir como crianças no colo do Pai. Então, nesse sentido, compreendemos bem o que o temor assume em nós, a forma de docilidade, do reconhecimento do louvor. Então, a piedade, ao mesmo tempo que me aproxima, é sinônimo de um sentimento religioso íntimo, e o temor me faz então ter essa profundidade, esse respeito. E o dom temor, terminando, constitui também um alarme. Assim como a ciência me preserva para não cair no perigo de achar que o mundo é por ele mesmo, diante da obstinação do pecado. Quando a pessoa vive no mal, quando blasfema contra Deus, quando explora o próximo, quando tiraniza contra ele, quando vive só para o dinheiro, a vaidade, o poder e o orgulho, então o temor se aparenta. Ei, Anderson, tá vaidoso demais. Ei, tá muito ganancioso. Para que tanta isso? O temor não é uma forma de nos acusar, é para que a gente possamos colocar Deus no lugar dele. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder. É Ele. Final da história. Eu olho com os olhos de Deus. Eu entendo que Deus é, embora nunca compreenderei. Eu me aconselho com Ele, que me dá força. A força me faz abrir o entendimento da ciência. A ciência me faz ter piedade profunda, amor esponsal. E esse amor me faz ter respeito. Isto que é os dons do Espírito Santo. Esse todos nós temos. Mas como dizia no início, existem os carismas do Espírito. É uma outra história. E existem os frutos do Espírito. Os dons do Espírito, os carismas. E esses dons vão produzir em nós frutos, que veremos também mais à frente. Por isso, a partir de hoje, quando for orar, é bom saber o que nós precisamos. Peça o dom certo. Embora ele venha com tudo, mas quando eu peço diretamente, eu preciso disso. É mais fácil, como eu falava ontem, né? Quando eu sei qual é a minha doença, também saberei o remédio. E quando o remédio vem na medida certa, mais rápido serei curado. Por isso eu peço a graça do Espírito. Não que ele esteja longe de mim, mas ele está aqui dentro. Mas é necessário que ele venha. E eu peço, vem. E a insistência do pedido, uma hora e outra, é como se é incrível. De uma hora para outra você percebe, mudou uma coisa. Eu louvo muito a Deus. Não, só para citar. Eu li isso daqui, era 3:30 da tarde. Não tinha lido uma mensagem disso daqui. 3:30 da tarde até agora, 5 horas.
Se isso aqui não é capacidade de Espírito de Deus, eu não sei o que é. Quando eu falo disso, eu não falo de mim. Eu não estou falando de mim. Eu reconheço que o Espírito age numa capacidade profunda de entendimento que eu não consigo. Quando eu resumi essa historinha aqui, como estou resumindo desde sexta-feira, isso não veio para nada programado não, gente. Nada programado. Quando começou a novena, eu falei com vocês, olha, eu não sei o que vai vir pela frente. Eu não sei. E o meu dia é tão ocupado, tão corrido, que eu não estou nem tempo de ler. Eu nem sei o que eu vou fazer para amanhã. E tem já tempo para ler ainda. Para poder. Só que se eu não lesse, não apareceria essas coisas. Mas o ler, Deus faz com que eu não somente leia, bum, vai pipocando, vai aparecendo. Pipoca de novo aí, ó, sempre ela. E eu comi hoje à tarde bem pipoca. É isso que o Espírito faz. Só que você precisa ser de tempo. E não basta achar que só essa novena vai resolver, não. Você tem que continuar buscando, pedindo, lendo. Quando eu fiz a minha primeira experiência com o Espírito Santo, na minha adolescência, pouco tempo atrás, eu lembro que uma das coisas que o Espírito colocou em mim era o desejo de ler. Eu fui para uma livraria católica, levo. Eu pegava os títulos, os livrinhos, deu vontade de pegar e comprei um monte de livro. Não é porque eu queria colocar dentro de casa, mas foi dando uma vontade de devorar. E eu começava a ler, devorando, lendo. Isso é fruto do Espírito. E quanto mais você vai rezando, mais esse desejo vai aprofundando e você vai buscando cada vez mais. Só que requer o quê? Oração e intimidade. Isso vem com o tempo. Ninguém tem intimidade com ninguém de uma hora para outra. E para ter com Deus, precisa estudar sobre Deus, ler sobre Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, peguei Padre Jonas, abri no meu dia a dia, fazia tudo, princípio eterno, promessa, ordem, fazia tudinho, e até hoje anotado isso. Desejo, é o Espírito movendo. Porque eu queria entendimento, eu queria entender. E Ele me dava inteligência, abrindo, e até hoje abre a minha inteligência, até hoje. E vou entender ainda muito mais, quanto mais eu me abrir à graça do Espírito. Nunca diga que você não tem capacidade. Talvez você não tenha o Espírito Santo suficiente, porque você não pediu. Por isso, peçamos Ele agora, hoje e sempre. Fique de pé.